noite. Bom, vocês sabem o que é acordo de não persecução penal? Já ouviram falar dele? Ele é um acordo recente e hoje vamos tratar nesse vídeo sobre os tópicos mais relevantes do acordo de não persecução penal, o famoso ANPP. Primeiramente, vamos tratar sobre o que é o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, ele foi introduzido pela Lei 13.964 de 2019, juntamente ao Código de Processo Penal, no artigo 28. E ele é um novo instrumento da justiça negocial que o MP tem para utilizar no processo criminal. É possível que o Ministério Público, ele, como investigado junto com o seu defensor, eles podem estar acordando certas obrigações a serem cumpridas que vão evitar que está num processo penal. E vai, ao final desse acordo, se cumprido, vai extinguir a punibilidade dele. Mas precisa que, para entrar dentro desse acordo, precisa cumprir alguns requisitos legais que vão ser analisados pelo Ministério Público e pelo juiz, podendo aceitá-lo, ou seja, homologá-lo ou não. Vários são os fatores que justificaram essa criação do ANPP. Um deles é a exigência de soluções para que tenha um andamento processual mais rápido no procedimento judicial. Isso entrou a Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público e o pacote anticrime posteriormente, para proporcionar uma agilidade maior na análise de processos e evitar que passe para o judiciário. E o que precisa dentro desse acordo? Primeiramente, o réu ele não pode ser reincidente. Reincidência criminal, ela existe quando o réu ele já houve uma condenação anteriormente e foi transitado em julgado. Nesse acordo, pode trazer a prestação de serviços comunitários, a prestação de serviços à comunidade pecuniária e entidades beneficentes, a indenização à vítima e reparação de danos a ela também. Mas como é feita essa homologação? Essa homologação desse acordo, homologação ou não, porque pode ser recusado também, é feito na audiência, que vão estar as partes, o réu, o seu representante, o juiz e o MP. E o MP vai oferecer esse acordo. Esse acordo não parte do advogado do réu, parte do MP, analisando o tipo de crime. E assim que ele propor esse acordo, vai ser discutido o que pode ser, o que o réu pode cumprir, quantas horas, tudo isso vai ser tratado na audiência e vai ser homologado ou não, dependendo dos antecedentes, dos requisitos anteriores que eu mencionei. Mas por que trouxe esse acordo de não persecução penal para a lei? Qual foi o benefício dele? O maior benefício dele é a resolutividade, ou seja, a rapidez dos processos andarem mais rápidos dentro do judiciário. Bom, agora eu vou falar de um assunto que entrou em discussão, que foi a OAB Nacional em discussão para que seja promulgado esse acordo. E a OAB Nacional, ela, vamos dizer no linguajar, bateu o pé contra esse acordo. Por quê? Porque, segundo a explicação deles, ele infringe diversos princípios do Código Penal, sendo eles o de reserva legal, segurança jurídica, disponibilidade da ação penal, imparcialidade, impessoalidade, ampla defesa e contraditório e o devido processo legal. Mas, dentro disso, ele também é um regramento que, segundo a OAB Nacional, viola o princípio da indisponibilidade da ação penal. E o que é isso? Esse princípio está previsto no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. E ele assevera que o MP não está em ação, ou seja,
não terá ação, vai ser só não vai oferecer a denúncia, ou seja, vai só trazer um acordo antes da ação penal. Então, para eles não era aceito esse tipo de acordo. Porém, chegaram numa conclusão e foi incluído no artigo 28 do CPP, que hoje já pode estar consultando dentro do Código de Processo Penal. Bom, para estar entrando dentro desse acordo, precisa cumprir alguns requisitos, estar dentro desses requisitos. A primeira coisa é que o réu não pode ser reincidente. Mas o que é essa reincidência? Reincidência criminal é quando o réu ele já cometeu um crime anterior e esse crime já foi transitado em julgado. Então, ele cometeu um novo crime e ele já se torna reincidente. Não pode ter uma conduta criminosa reiterada, ou seja, ele tem que ter bons antecedentes. Vai ser tudo analisado. E também não pode ter sido beneficiado por esse acordo nos 5 anos anteriores, nem por uma transação penal e nem por uma suspensão condicional do processo. Ele é aplicado em crimes que a pena ela é mínima de 4 anos e que não envolvam violência grave, ou doméstica, ou contra a mulher. Bom, assim como eu já mencionei anteriormente sobre os prós do acordo de não persecução penal, que é a resolutividade e o andamento mais rápido de um processo, que são processos menos graves, ele também tem os contras. E os contras, eu vou trazer algumas análises feitas pela própria OAB também. Primeiramente, o CPP ele fala que ninguém é obrigado a confessar. Mas, para entrar dentro desse acordo, é obrigatório, é a regra principal, que o réu confesse o crime. Então, para que seja aceito esse acordo, o réu tem que estar ciente e vai confessar o crime. Outra coisa é que eles falam que um acordo não é revestido de pena, mas porque, igual eu informei anteriormente, vai ter uma prestação pecuniária em entidades, vai ter uma prestação de serviço comunitário, isso é uma forma de pena. Então, existe sim a pena dentro desse acordo. Assim também como a indenização à vítima, entra sim como pena. Outro quesito é que ele ofende a questão do princípio processual, que não há condenação se não há o devido processo legal. Mas esse acordo, ele entra sim como uma condenação para o réu. Ele vai ter que cumprir essa pena e vai ser abordado mais para frente um cumprimento ou não, como que funciona essa questão de cumprimento. Também, só para finalizar a minha questão, eu vou falar brevemente sobre isso. O acordo de não persecução penal, que é uma vantagem dele, é que não vai constar na certidão de antecedentes criminais que o réu cumpriu esse acordo ou não. Então, vai ser só quando precisar. Mas e se o investigado deixar de cumprir as cláusulas do acordo? Como proceder? Dispõe o Código de Processo Penal que, descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, deverá o membro do Ministério Público comunicar o ocorrido ao juiz para fins de rescisão e posterior oferecimento da denúncia em desfavor do acusado. A denúncia a ser oferecida poderá utilizar como suporte probatório a confissão formal e circunstanciada do investigado, que foi prestada voluntariamente na celebração do acordo. Além do mais, o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo, ainda que esse benefício seja cabível ao caso concreto. Por fim, a vítima será intimada do descumprimento do acordo. Já no caso de cumprimento integral do acordo, o membro do Ministério Público, o atuante no feito, apresentará um requerimento de extinção da punibilidade ao juízo competente. A celebração e o cumprimento do ANPP não constarão na certidão de antecedentes criminais, exceto para o fim de impedir que o investigado seja beneficiado nos 5 anos posteriores à celebração do ato com um novo acordo, transação penal ou suspensão condicional do processo. Ou seja, constará anotação e registro
sobre os fatos no caso de concessão de outra medida despenalizadora nos 5 anos subsequentes ao cometimento da infração. O acordo de não persecução penal, ele surge ali com a Lei 13.964 de 2019, lei essa mais conhecida como pacote anticrime. Esse novo instituto ele nos remete a uma lógica negocial que vai evitar o início da persecução penal, ou seja, não vai haver processo. Os Estados Unidos contam com um modelo chamado plea bargain, modelo esse que, diferentemente do nosso, ele tem uma lógica negocial mais ampla e que este modelo ele serviu de espelho para a proposta original do então senador Sérgio Moro, mas que foi reprovada pelo Congresso Nacional. O ANPP está previsto ali no artigo 28A do nosso Código de Processo Penal e tem a seguinte redação: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulativa e alternativa. Bom, da leitura desse artigo 28A, nós podemos extrair os seguintes requisitos: cumulativo. Não deve ser caso de arquivamento, devendo estar presente as condições de admissibilidade da acusação. O imputado deve confessar formal e circunstancialmente a prática de crime, podendo essa confissão ser feita na investigação ou mesmo na realização do acordo. O crime praticado deve ter pena mínima inferior a 4 anos e ter sido praticado sem violência ou grave ameaça. E, por fim, o acordo e suas condições devem ser suficientes para reprovação e prevenção do crime, ou seja, adequação e necessidade. Bom, ditos os requisitos cumulativos, eu vou passar para as causas impeditivas do acordo. Não poderá ser proposto o acordo quando for cabível transação penal, cuja proposta antecede e prevalece, pois mais benéfica para o imputado. Quando as circunstâncias pessoais do imputado não recomendarem, por ser ele reincidente ou existirem elementos probatórios suficientes de que se trata de conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, exceto quando as infrações penais anteriores forem insignificantes. O imputado não poderá ter se beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao crime de acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. E por fim, um outro ponto muito importante, que ainda que essa pena seja inferior a 4 anos, não caberá o acordo quando se tratar de crime de violência doméstica ou familiar, que é a Lei 11.340 de 2016. Bom, como eu disse no início desse vídeo, eu iria tratar brevemente sobre esses requisitos cumulativos e sobre as causas impeditivas do acordo de não persecução penal. Espero que tenha ficado claro e muito obrigado.